E aí, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre estratégias de coloração. Elas permitem pintar gráficos, fundo do gráfico ou até mesmo ativos em uma grade de cotações. As estratégias de coloração nos permitem tornar mais tempestivas as análises e leituras de mercado por meio de cores. Em um passado não muito distante, quando não havia ainda forma de automatizar o roteamento de ordens, as pessoas utilizavam soluções externas, tais como o VisualBot ou o CodeMind, para poder automatizar essas ordens. E essas ordens eram automatizadas por meio de estratégias de coloração. O que estas ferramentas faziam, e ainda fazem porque continuam em operação, era mapear na estratégia de coloração em determinado ponto da tela a cor de determinado pixel. Baseado nesta cor e num protocolo de cores, determinava-se se haveria uma ação de compra, venda, reversão ou liquidação. Mas esta ação era executada por meio da automatização do clique do mouse em determinados pontos da tela. Mesmo após o lançamento do módulo de automação de estratégias, muitos usuários ainda utilizam essas soluções externas para automatizar o envio de ordens. Existem vantagens e desvantagens em utilizar esse tipo de solução e nós veremos quando formos tratar das estratégias de execução. Por ora, um ponto importante para se ressaltar é que um gráfico aceita apenas a aplicação de uma estratégia de coloração. Como já disse anteriormente, as estratégias de coloração também podem ser aplicadas à grade de cotações. Diferentemente de uma estratégia de seleção, de screening, as estratégias de coloração vão apenas sinalizar os ativos que estão em alguma condição favorável para a aplicação de um setup, conforme definido por você na estratégia de coloração. Então me acompanhe que eu vou demonstrar em tela como criar uma regra de coloração, que seria uma versão mais simples das estratégias de coloração, e iremos aplicar sobre gráficos e grade de cotações para que você compreenda a utilidade desse tipo de estratégia. Vamos lá! Ok, estamos aqui com o Profit aberto. Eu virei aqui na opção Ajuda sobre, para você ver a versão atual do meu Profit, 5.5.3.2. Já tem até a atualização disponível, não vou atualizar agora, porque eu vou demonstrar para vocês como criar estratégia de coloração por meio da interface gráfica. Então vou abrir aqui em Estratégias, Block Builder. E meu objetivo aqui vai ser pintar o gráfico se o meu ativo estiver sobrevendido ou sobrecomprado. E para isso eu vou utilizar um indicador chamado IFR, que é o Índice de Força Relativa, que do inglês é o RSI, Relative Strength Index. Existem várias formas de se utilizar indicadores técnicos, e até o IFR existem algumas formas de utilizar o valor apresentado pelo indicador. Eu vou utilizar uma forma mais simples, que é quando estiver abaixo de 30, esse indicador varia de 0 a 100, quando estiver abaixo de 30, eu estou numa região sobrevendida. Então eu vou procurar por compras, eu vou pintar meu gráfico de verde. Se esse indicador estiver acima de 70, eu estarei numa região de sobrecompra. Então eu vou procurar por vendas e eu vou pintar o gráfico de vermelho. Então me acompanhe que nós vamos colocar essa regra aqui. Então no Block Builder eu virei aqui em Nova Regra. Então aqui eu vou procurar pelo indicador IFR. Se você não souber a categoria, basta digitar aqui em cima, IFR. E nós temos duas opções, o RSI e o estocástico. Vou puxar aqui o RSI. Eu não vou me aprofundar aqui em que são os parâmetros do indicador, mas seria 12 períodos e 0 seria o tipo de média utilizado. Então eu vou colocar aqui a apresentação do jeito que está, para a gente poder seguir sem muita complicação. Então aqui são 12 períodos, o indicador tem que ser menor do que, vou arrastar o RSI, vou clicar em editar, eu vou editar aqui personalizado para 30, porque não dá para digitar 30 direto, eu já falei isso em vídeos anteriores. Então se estiver abaixo de 30, eu venho aqui, clico na caixinha do então, e no resultado eu tenho que tirar o IFR para apresentar o restante. Eu vou dar o Paint Bar, e aqui eu vou pintar de verde. Ok. Vou adicionar a estratégia. A outra condição é pegar o IFR novamente. Se ele estiver acima de 70, então vou editar, personalizar, 70, ok, eu vou pintar de vermelho. Está pronta aqui a nossa estratégia, eu vou clicar então em criar estratégia, e vou colocar aqui coloração IFR, vou salvar. Estratégia criada, deseja abri-la no editor?
Não vou abrir. E aí quando eu não abro, ele volta aqui para a mesma tela, né? Parece que não criou, mas vamos supor que tenha criado. Vou fechar. Então agora eu vou abrir um novo gráfico em Ferramentas, Novo Gráfico. Aqui abriu este gráfico então, no qual eu tenho feito algumas apresentações, tá? Com esse layout com o contador de candles e com a marcação de um sidebar. Então eu já informei que só pode haver uma regra de coloração. Eu vou clicar com o botão direito e observe que tem a opção remover regra de coloração. Eu não vou remover, vou inserir regra de coloração e você verá que a regra que está aqui atualmente de sidebar, ela deixará de ser apresentada. Inserir, e aqui eu vou digitar IFR, coloração IFR, que é a estratégia que eu acabei de criar, vou inserir. E aqui você vai precisar selecionar qual que é a série de dados que você vai pintar. Então eu posso pintar contador de candles, que seria esse texto. Eu posso pintar a série principal de preços. Poderia pintar outras séries também, mas eu vou deixar aqui a cotação. Adicionar, ok. Bom, e aí estão as barras pintadas. Como eu sei que está pintando aqui corretamente? Porque não tem aqui o indicador IFR. Então teria que incluir esse indicador. Vou clicar com o botão direito, inserir indicador e vou colocar aqui o IFR. IFRSI, vou colocar numa janela abaixo, vou dar OK. Então aqui eu tenho o indicador. Observe que já está marcado aqui com as linhas, né, em 70 e 30 os níveis. Então vamos voltar aqui no gráfico e verificar aqui, ó, que nesta barra aqui o IFR estava abaixo de 30. No entanto, aqui também estava abaixo de 30 e aqui não está pintado. Por quê? Porque o parâmetro aqui desse indicador está em 9. Então vou clicar com o botão direito, propriedades, e vou mudar aqui para 12. Agora sim. Então nós vamos verificar aqui, ó, está acima de 30, aqui ficou abaixo de 30. Aqui teve um período que ficou abaixo de 30, pintou de verde as barras. Então, aparentemente, nossa estratégia de coloração está funcionando. Eu tenho algumas opções para a estratégia de coloração. Eu posso pintar a barra ou posso pintar o fundo do gráfico. Então, se eu clicar aqui em cima de uma das barras com um ponteiro de mouse, e aí para alternar entre a mãozinha e o mouse, você vai apertar Ctrl. Então, vou clicar com o botão direito em cima aqui da barra e você verá que existe apenas uma regra de coloração aqui como opção. Eu vou clicar em Propriedades e aqui na aba Parâmetros nós temos aqui a coloração. Ela pode colorir somente o indicador, ela pode colorir somente o fundo total ou parcial. Se você colocar em parcial, vai colorir barra a barra de acordo com a coloração que está aqui no candle. Então vou dar OK para vocês verem. Então, o candle que antes estava verde, o fundo passa a ser verde. O candle que era vermelho, o fundo passa a ser vermelho. Se você clicar com o botão direito, voltar nas propriedades e colocar a coloração de fundo total, ele vai pintar o fundo inteiro apenas com a última cor calculada pela estratégia. Que no caso não foi nenhuma. Então vamos voltar aqui, clicar com o botão direito e ver a outra opção. Eu posso colorir um indicador e o fundo. Então vou colocar aqui parcial. Pronto. Coloriu tanto o indicador como o fundo. Haverá casos em que você vai preferir pintar o fundo do gráfico e outros que você vai preferir pintar o candle. Então isso daí depende da situação. Eu vou deixar aqui somente indicador, vou dar OK e aí está. Vou demonstrar agora como aplicar a regra de coloração a uma grade de ativos. Nós viremos aqui em Ferramentas, Grade de Cotações. Então observe que aqui eu tenho todos os ativos da B3. Eu vou clicar com o botão direito e vou colocar Inserir regra de coloração. E aqui eu vou buscar a regra que nós criamos, coloração IFR. Vou inserir a regra e vou dar OK. Então percebo que vários ativos não teve cor. O ativo CEMIG está pintado aqui de vermelho, eu vou descer. O outro aqui pintado de vermelho é Core 3, UGPA 3, BRPR 3. E nós não tivemos aqui, tivemos uma aqui pintada de verde, CCM FUT. GFSA 3 também pintada de verde. Então essa aqui é a aplicação da regra de coloração sobre uma grade de cotação. Aqui tem muitos ativos, né? Uma forma de remover essa estratégia de coloração é clicar aqui no nome dela, remover. E daqui da mesma forma eu posso clicar nesse pincel aqui e selecionar a estratégia de coloração de maneira mais simples, né? Que já me lista todas as estratégias de coloração. Se eu não encontrar aqui,
Como não encontrei aqui a que nós acabamos de criar, eu venho em mais, e aí vai para outra tela onde eu posso buscar coloração. Vou fechar. Posso também modificar aqui o tempo gráfico, né? Aqui está em 2 dias, mas eu posso aplicar minha regra de coloração a um tempo gráfico diferente. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 1 dia. Venho aqui no pincel, mais, coloco aqui coloração, IFR, inserir, ok. Então pintou aqui para o tempo gráfico de 1 dia. Posso colocar aqui 2 dias, posso colocar aqui 1 mês. Bom, era isso que eu queria demonstrar sobre estratégias de coloração, como criar, configurar pela interface gráfica e aplicar em 2 diferentes contextos, tanto em gráficos quanto em grades de cotação. Nos vemos na próxima aula. Até!